Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora falar sobre a oferta de manjares do ponto de vista do sacerdote. Nós falamos sobre a oferta de manjares, que é a oferta de cereais aqui, ó. A oferta de manjares é a oferta de cereais, a oferta de grãos. Falamos disso em Levítico 2. Agora vamos apresentar sobre a ótica de Levítico 6. Qual é a diferença? Em Levítico 2 está falando da oferta de cereais quando você leva a oferta, isso é, o ofertante. Levítico 6 vai falar da oferta de cereais quando o sacerdote recebe essa oferta, ou seja, é como o ofertante deve proceder, o que ele deve levar, a quantidade, como que deve ser todo o processo para o ofertante, e o outro é o ponto de vista do receptor, o sacerdote, qual é o seu papel ali, tá bom? Então vamos lá falar sobre isso agora. Então tá aqui, ó, Levítico 6, o trecho é pequenininho, né? Começa no verso 14, diz assim: esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão, quem são os filhos de Arão? Os sacerdotes, guarda isso, tá? A oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta, ou seja, a flor de farinha, né, de cereais. Então, ele vai pegar uma parte com o seu azeite e todo o incenso. Então, o incenso ele era totalmente levado para isso aqui, para ser queimado. E o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, ok? Como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. Então, preste atenção, ele pegou uma parte da farinha, né, da oferta de cereais, pegou também o azeite e todo o incenso. Então ele pega uma parte da oferta e oferece para queimar no altar como porção memorial. É a oferta de aroma agradável ao Senhor, certo? Agora, o que acontece com a outra porção? O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Quem é Arão e os seus filhos? Os sacerdotes, tá bom? Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda, isso é, no átrio, do lado de fora da tenda, mas também não do lado de fora das cortinas do tabernáculo, né? Ou seja, aquela cortina que eu falo é o muro, né? Aquele muro, na verdade, era feito de cortina. Então, o Arão e seus filhos vão comer em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. De novo, ele fala, né? É porção das minhas ofertas queimadas que eu dei. Então, essa porção é uma porção que é de Deus, ele fala, é minha, né? Das minhas ofertas, mas eu dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é. Ou seja, se os sacerdotes não precisassem de comer, então tudo seria queimado. Então, Deus pega uma parte e queima, e uma parte é queimada ao Senhor, né, pelas mãos dos sacerdotes, e a outra parte o Senhor fala, isso aqui é para vocês, porque estão prestando serviço ao Senhor, tá bom? Coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Essas três coisas, esses três tipos de oferta, a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e pela culpa, são as três que são chamadas de coisas santíssimas, tá? Todos os homens que são descendentes de Arão, então lembra aí, ó, né? Especificamente os sacerdotes, podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo, né? Na prática tem dois sentidos isso aqui, eu vou falar sobre isso aqui. Vamos lá. Somente os sacerdotes poderiam comer da oferta de cereais, que era santíssima, assim como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Deveriam comer no pátio, isso é o átrio do tabernáculo, como eu falei. Essas ofertas santíssimas possuem estreita relação com a figura de Cristo, uma vez que a expressão tudo que tocar nelas será santo, simbolizando que todo que tocar em Cristo, ou ser tocado por Ele, pode tornar-se puro. Tá? Só essa relação que eu queria falar para vocês. O outro detalhe, que é um trechinho lá em Levítico 23, nesse mesmo livro, né? Aqui esse capítulo inteiro fala sobre as festas, e quando fala das primícias, fala assim, olha, para as primícias,
A oferta de cereais que acompanha o holocausto, então você está vendo que aqui tem uma oferta de cereais que está acompanhando o holocausto lá na festa das primícias. Serão 4 litros, ou coloquei aqui embaixo 2 dízimas, né, de flor de farinha, da melhor farinha, que é a flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro ou 1/4 de hin, né, 1 litro de vinho. Então você está vendo que a oferta de cereais aqui está relacionada também com a libação que acompanha nesse evento. Sobre a libação, eu queria falar o seguinte: durante o período do voto do Nazireu, além do holocausto, olha para você ver, se você pegar Números capítulo 6 inteiro, coloquei só o trechinho do 10 ao 20. Além do holocausto, ele tinha que oferecer a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, ofertas pacíficas, era entregue também uma oferta de manjares. Então você está vendo as 5 ofertas de tão santo que era o voto do nazireado, né? Que a gente fala assim, o nazireado. Você observa que esses 5 tipos de ofertas eram oferecidos. E aí havia outras exigências também. Tá? Vale a pena você ler Números capítulo 6. Então só esse trechinho eu queria colocar aqui, ó, o verso 13 e o verso 15. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro, aí fala várias coisas, e fala assim também: 1 cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha de azeite, amassados, e pãezinhos bem finos, feitos sem fermento e untado com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. De novo, falamos aqui sobre a oferta de manjares, né? Oferta de cereais com as libações. Então vamos lá. Alguns detalhes. Olha que legal isso aqui. Davi estava na caverna de Adulão e ele olha para Belém, né? E ele tem um desejo forte de falar assim: quem me dera beber da água que está na porta de Belém. E aí, se eu não me engano, é Belém mesmo. Deixa eu só conferir aqui para mim não falar bobeira aqui, né? Porque às vezes uma cidade ou outra, se eu tiver confundido ele aqui, o pessoal já vai pegar no meu pé. 2 Samuel 23:16. Então no verso 15 ele já fala isso mesmo. Ó. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. A água é água, mas se você parar para pensar, Davi deseja beber da água do poço que está junto da porta de Belém. E aí o que acontece? Então aqueles 3 valentes, que eram os valentes que estavam com Davi na guarnição, na fortaleza ali de Adulão, eles romperam pelo acampamento dos filisteus. Olha para você ver, os 3 camaradas valentes, eles foram lá, enfrentaram os filisteus que estavam ali tomando conta daquele lugar, tiraram água do poço junto ao portão de Belém. Está aqui, né? Nem precisava eu conferir. Junto ao portão de Belém. Se você não lembra, Belém é a cidade onde nasceu Davi e também Jesus, né? E levaram a Davi. Os camaradas enfrentaram o exército para tirar a água, só porque Davi suspirou e desejou. Davi não deu ordem, vai lá e busca, não. Ele não falou assim, vão lá e façam isso. Ele não ia fazer isso jamais. Porque ele sabe o risco que esses camaradas estariam correndo. Então ele tem um desejo. Suspirou e disse: quem me dera, né? Quem me dera beber da água que está no poço, que está perto da porta de Belém. Os camaradas romperam pelo acampamento, tiraram a água do poço que estava junto do portão de Belém e levaram a Davi. Mas chega lá, o que Davi faz? Ele pega aquela água, imagina, e vira no chão, joga fora, entre aspas. Ele não jogou fora, você vai entender o que Davi fez. Foi um ato maravilhoso que Davi fez aqui. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou digno. Eu não sou digno dessa ação que vocês ofereceram aí. Esse presente que vocês estão me dando é muito grande. Então ele diz: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Davi não quis se engrandecer. Beberia eu o sangue dos homens
que lá foram colocando em risco a sua vida, veja bem, quando ele dá a expressão beberia eu o sangue, na verdade eles buscaram o quê? Eles tiraram água do poço e levaram a Davi, certo? Só que Davi percebe que aquilo ali era uma honra muito grande, aqueles homens estavam dando a sua própria vida, né? Como eles falam, colocando em risco, Davi deixa aqui, ó, colocou em risco a própria vida. Então Davi falou assim, não, isso aqui é uma oferta muito grande, é uma oferta que só Deus merece, né? Então, e assim não a quis beber. Olha que profundidade isso aqui, hein? 2 Samuel 23, 16 e 17, ou 1 Crônicas 11, 18 e 19. Se você ler uns versos antes, você vai ver. Esse texto sempre me chamou muita atenção, muita atenção. E é claro, como nós estamos falando sobre libação ao Senhor, né? Ele ofereceu, ele pegou essa água. Então, a libação eram ofertas líquidas que eram oferecidas ao Senhor. Naquele caso da oferta de cereais, era vinho. Aqui, Davi oferece a água ao Senhor. Aquela água que ele fala, ele está ligando essa água com o vinho também quando ele fala do sangue, né? Eu vou beber o sangue desses homens, arriscar a própria vida, não farei isso. Está aí, Senhor, né? Então, ele oferece, de um lado, esses três valentes, oferece a sua fidelidade a Davi, oferece o seu intuito, o seu desejo de agradar Davi até nos mínimos desejos, né? É apenas um desejo, Davi desejou, ele suspirou. E Davi, por outro lado, ele também oferece o seu melhor. Qual era o maior desejo de Davi naquele momento? Que me dera beber dessa água, está aqui, Senhor, eu não vou beber essa água, ela é tua, para a tua honra e para a tua glória. Já parou para pensar que coisa linda, né? E aí eu me lembro do apóstolo Paulo aqui em Filipenses 2, verso 17, ele fala, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, olha aí, ó, Paulo ia morrer, o sangue dele ia jorrar, né? Como diz o sangue de crente, ele é semente para o crescimento do evangelho. Quanto mais eles perseguiam a igreja e matavam, mais a igreja crescia, né? Então Paulo fala aqui, ó, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício, olha aí, ó, sobre o sacrifício e serviço da fé, vou colocar aqui, da fé que vocês têm, da vossa fé. Essa palavra serviço é liturgia, significa serviço, socorro, ministério, né? Então ele fala, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo não considerava a sua morte em prol do evangelho como uma perda, mas como uma oferta. Ele estava oferecendo a si mesmo. Então ele sabe que vai morrer, ele sabe que está sendo perseguido, ele sabe que vai chegar uma hora, eles vão fazer, além das torturas, ele ia chegar à morte, mas ele fala, isso aí é o que eu estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Quando chega a sua carta para Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 6 e 7, ele diz, quanto a mim, lembra que ele falou? Ainda que eu mesmo seja oferecido como libação. Agora ele fala, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida, olha aí, ó, chegou. Combati o bom combate. Que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê graça para poder falar isso no momento do tempo da nossa partida. Meu sonho é chegar no tempo da minha partida e poder falar assim, primeiro, ter essa consciência do tempo da partida e depois ter a consciência de poder falar, eu combati o bom combate. Não é simplesmente combater, é o bom. Eu combati o bom combate, completei a carreira, não ficou pela metade, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, até o próximo estudo e que as graças do Senhor abundantes estejam sobre sua vida, sobre sua casa, né? Peço que ore por nós, para que nós todos juntos possamos combater o bom combate, acabar a nossa carreira, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe.